No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui mais um programa Um Pouco de Sol. Sou o pastor Ezequiel e convido você para estar conosco durante a próxima hora para juntos estudarmos a Palavra de Deus neste dia 14 de agosto de 2025. O mundo com grande... Bom dia, Jacira aqui. Estarei durante esta hora também participando do Um Pouco de Sol. Fica com a gente. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres e esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem buscar-me. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda eu aguardo, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres e esplendores, mas
Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo uma das parábolas que Jesus contou quando ele esteve aqui na terra. Está lá em Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16. Acompanhe aí, abra sua Bíblia, tá bom? E o texto diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Por que ninguém vos contratou? Responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ninguém nos contratou, responderam eles. Vão trabalhar na vinha, que eu lhes pagarei. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta foi uma parábola contada por Jesus. Vamos refletir um pouquinho em cima desta parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha é uma das parábolas de Jesus encontrada apenas aqui em Mateus 20. Não tem outro lugar na Bíblia. Essa parábola narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores. Queria que eles fossem trabalhar na sua vinha. O interessante é que este homem, fazendeiro, contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. Consequentemente, ao final do dia, uns tinham trabalhado mais do que os outros. No entanto, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma maneira, com a mesma quantia.
Qual o principal ensinamento de Jesus sobre esta parábola para nós hoje? Deixa eu primeiro fazer rapidamente um resumo. A parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante, é parecido com o proprietário, né? O proprietário que saiu às 6 da manhã, prometeu pagar um dia de trabalho normal a cada um das 6 horas. Depois ele sai de novo às 9, contrata mais alguns que estavam fazendo nada, né, ali na praça. Só que para esses ele não disse o quanto pagaria. Apenas disse, olha, vocês vão que eu pago o preço justo. E todos sabiam que o dia inteiro era um denário. Algumas horas a menos seriam alguns dinheiros a menos. Ao meio-dia, o fazendeiro fez a mesma coisa e também prometeu pagar o justo, sem dizer a quantia. Quando foi às 3 da tarde, ele também encontrou alguns homens que estavam assim ociosos e os contratou para que trabalhassem na sua vinha. Lá pelas 5 horas da tarde, faltava só uma hora e pouco para acabar o dia, aquele fazendeiro encontrou mais alguns trabalhadores parados e perguntou o motivo deles estarem desocupados. E eles responderam, bem, patrão, ninguém nos quis contratar. O fazendeiro então disse, vai lá para a vinha, trabalhe esse restante de dia e eu prometo que vou pagar o justo para vocês. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro às 6 da manhã pensaram, bem, nós vamos receber mais do que os outros, né? Afinal, trabalhamos muito mais horas. Entretanto, quando o fazendeiro foi acertar a conta, ele chamou primeiro aqueles que foram os últimos, e depois os das 3, depois do meio-dia, depois das 9 e por último os que foram contratados pela manhã. Interessante que ele pagou o mesmo para todos eles, tanto para quem trabalhou 8 horas, quanto para aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Isso gerou muita insatisfação naqueles que trabalharam o dia todo. Eles achavam que, por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Então o proprietário da vinha respondeu que ele não estava sendo injusto. Ele havia honrado o valor que ele havia combinado com os primeiros. Combinou um denário, um salário de um dia, e pagou exatamente aquilo. Com os outros, das 9, da meio-dia, das 3 e das 5, ele demonstrou generosidade, ou seja, ele pagou como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. Bem, além disso, ele tinha direito de fazer o que quisesse. Por quê? Porque o dinheiro era dele. Afinal, ele era o proprietário e também era dele o dinheiro. Você pode estar pensando que isto é injusto, né? Vamos entender um pouco mais por que é que Jesus contou esta história, ok? No capítulo anterior, o capítulo 19, um jovem rico, né, havia perguntado a Jesus o que ele, jovem, precisaria fazer para ter a vida eterna. Jesus deu a resposta e aquele jovem não aceitou a resposta de Jesus, não aceitou o conselho que Jesus deu e, aborrecido, ele foi embora, perdendo o grande privilégio de estar com Cristo o restante da sua vida e também na eternidade. Logo em seguida, isso está no capítulo anterior, tá? Capítulo 19 de Mateus, o apóstolo Pedro
vendo que o jovem não quis abandonar tudo que ele era e tinha para seguir a Cristo, pensou, raciocinou e perguntou para Jesus Cristo: Mestre, eu sou o Pedro, tá? E nós, eu e os meus amigos, que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Bem, é claro que a intenção de Pedro era uma intenção materialista. Ele estava pensando em recompensa. E exatamente aí, e por isso, Jesus então vai contar a parábola que eu acabei de ler, deixando claro que a recompensa não poderia ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria por outra razão, pela regeneração, fazendo com que o homem pecador agora tivesse acesso ao reino dos céus. É com base neste contexto que Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha que eu acabei de ler agora há pouco para vocês. Então preste atenção em algumas explicações que eu quero dar para você, para que você entenda melhor. Naquela época, as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta das 6 da manhã, ficavam ali na praça da cidade, à espera de que algum fazendeiro, alguém mais rico, passasse e oferecesse um trabalho para o dia. E o proprietário da vinha apareceu, ofereceu um salário, que era um denário romano, como pagamento aos trabalhadores. Um denário correspondia exatamente a um dia de trabalho, se fosse na linguagem de hoje, diria um dia de trabalho equivalente a um dia de salário mínimo, né? E essa moeda era usada como pagamento na diária de um trabalhador comum. Os outros trabalhadores, das 9, das 12, das 15, das 17, Jesus não prometeu pagar coisa nenhuma. O que ele disse foi: olha, vocês vão trabalhar que eu vou pagar o que for justo. Ele não disse valor, apenas disse: vou pagar o justo. E os trabalhadores acreditaram. Aqueles que foram às 6 da manhã, que foi prometido um dia de trabalho, um denário, também acreditaram. Claro que cada um esperava receber proporcionalmente pelas horas trabalhadas. Afinal, a promessa era a de que receberiam o justo. Só aqueles das 6 horas da manhã que Jesus prometeu um salário X. O proprietário, então, chama o seu administrador e diz: olha, comece a pagar pelos que foram às 5 horas. Depois você paga os das 3. Depois aqueles que foram ao meio-dia. Depois aqueles que foram às 9. E por último, você paga aqueles que chegaram às 6 horas. Então ele inverteu o processo. Cada grupo recebeu exatamente um denário, exatamente aquilo que receberia aqueles que chegaram às 6 da manhã. Então aqueles que começaram às 6, vendo os outros receberem a mesma quantia prometida para eles, pensaram: nós vamos receber mais, né? Afinal, fomos contratados mais cedo. E quando receberam a mesma quantia, eles reclamaram. E reclamaram porque receberam aquilo que o patrão havia prometido. Mesmo recebendo combinado, eles se sentiram injustiçados. Bem, e o que é que isso tem a ver com a gente hoje, agora, aqui? Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer
que isso foi injusto, não é verdade? Parece que é injusto o fazendeiro prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar as suas famílias da mesma forma que os que chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso para alguns, só que ele não foi injusto com ninguém. Ele foi justo com todos. Com os primeiros, ele pagou o combinado. Com os outros, ele pagou o combinado, ou seja, aquilo que ele achou justo. Qual é o princípio desta parábola? Fica clara a sentença que está no capítulo anterior, 19, verso 30, e no capítulo 20, no último verso lido, verso 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé, não por intermédio das obras ou do seu trabalho. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga: eu ganhei porque trabalhei. Não. Não é pela quantidade de serviços ou por tempo de casa, ou seja, por tempo de crente, que alguém é salvo. Afinal, a aposentadoria não vem, ou melhor, a salvação não é aposentadoria. A recompensa é pela graça, pela misericórdia, pela justiça de Deus. A recompensa é determinada segundo a soberania, a justiça e a perfeita vontade de Deus. Não tem idade. O jovem que aceita Cristo recebe a mesma salvação daquele que aceita Cristo quando está de cabelo branco, ou quando está doente, ou quando está à beira da morte. Todos recebem de Cristo o mesmo convite: venha comigo e eu te recompensarei. Venha para a minha vinha, venha para o meu reino, o reino dos céus, e eu te recompensarei da maneira que for justa. Afinal, Ele é o dono de tudo. Afinal, Ele é o Senhor de tudo. E Ele pode fazer o que quiser com tudo aquilo que é dele. Eu quero encerrar deixando duas lições para nós hoje. Primeira lição: todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Eu poderia até acrescentar: somos pecadores imprestáveis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em nossos delitos, escravos do mal, mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra, e nós aceitamos o seu convite. Pelo menos eu aceitei, não sei você que está me ouvindo, mas há muitos que aceitaram o convite, outros não. E essa recompensa não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para este trabalho e termos aceitado. Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. E apesar disso, recebemos a recompensa, e principalmente a recompensa eterna. Todo o mérito é do proprietário. Ele foi ao nosso encontro, Ele nos chamou. Alguns Ele chamou logo pela manhã, quando éramos jovens, outros ao meio-dia, meia-idade,
outros um pouco mais tarde e outros ainda quase no fim do dia, ou seja, quase na beira da morte. Mas o fato é que ele convidou a todos e continua convidando. Mas de forma geral, todos nós éramos igualmente imprestáveis, estávamos perdidos de modo que não havia um justo sequer, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 3. Então essa é a primeira lição. Somos todos pecadores e ele nos convidou e continua convidando para irmos para o reino dos céus. Segunda lição que eu quero deixar para encerrar é: na hora da prestação de contas, nós teremos surpresas. Pode ter certeza disso. Muitos de nós nos assustaremos ao ver recebendo a mesma recompensa, ou seja, o céu, algumas pessoas que a gente considerava imprestáveis aqui na terra. Alguns são chamados ainda jovem. É o caso, por exemplo, de Timóteo, lá na Bíblia. Outros que nada fizeram de prestável neste mundo e aceitaram a Cristo no último minuto de vida, como fez o ladrão na cruz, no dia da morte de Jesus. Ele só era ladrão, não tinha feito nada prestável, mas também recebeu a sua herança. Outros que aceitaram a Cristo em idade avançada e quase nada puderam produzir para o reino, mas todos receberam igualmente a surpresa da herança eterna com Cristo no reino dos céus. Meu querido, minha querida, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para mim nem para você. Ele é o dono de tudo, afinal ele criou tudo. Não há como negociar com Deus. É Ele que dá a recompensa quando quiser, da forma que quiser. O mais importante é receber dele a recompensa eterna. Cabe a mim e a você reconhecer que Ele é o Senhor, é o único Salvador e é e sempre será o justo juiz. A bondade de Deus não tem como ser medida pela medida humana, pela nossa medida. Ele é amor. E por ser amor, convida você, como convidou a mim, para receber dele a recompensa eterna. Sabe o que cada um de nós tem que fazer? Aquilo que cada grupo fez às 9, ao meio-dia, às 3 e às 17. Vá. Ele está convidando. Vá. Aceite. Coloque a sua vida nas mãos dele e deixe que ele vai te recompensar. Se você quer mais informação, quer que eu ore por você, faça contato comigo. Meu telefone, o WhatsApp é 15 991 34 6370. 15 991 34 6370. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção,
silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta.
nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa então. Chegamos no Você Pergunta? E temos uma pergunta aqui. Pastor Ezequiel, a gente sabe que na Bíblia tem muitas lutas, né? Muitas guerras, enfim, mas é verdade que a Bíblia fala de uma luta de um anjo contra Satanás pelo corpo de Moisés? Cada coisa, né? Isso é verdade? Vamos lá. A pergunta é interessante, ao mesmo tempo quase que desconhecida, inclusive daqueles que leem ou que estudam a Bíblia, assim, sem muita profundidade. A pergunta é interessante. Quer saber se é verdade que a Bíblia traz a história de um anjo, na verdade um arcanjo chamado Miguel, que discutiu com Satanás, estavam assim brigando pelo corpo de Moisés. Essa é a pergunta. Vamos ver um pouquinho essa história. Essa história está lá em Judas, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler para você. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. O livro de Judas só tem um capítulo. Ele está antes de Apocalipse. Tem 1ª, 2ª e 3ª João, depois Judas e logo a seguir o último livro da Bíblia, Apocalipse. O livro começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservado na fé em Jesus Cristo. Talvez a pergunta inicial fosse, ou deva ser: quem é esse Tiago? Como eu acabei de ler, Judas começa dizendo que ele era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E nada mais. Claro que você sabe que não foi Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus Cristo, até porque ele morreu enforcado ou se enforcou logo depois da sua traição. Na Bíblia existem 6 Judas, meia dúzia de Judas. Um deles era Judas Tadeu, que era um dos apóstolos de Cristo, o Judas Iscariotes e alguns outros Judas. E também havia um Judas que era irmão de Jesus Cristo. Aliás, todos os irmãos de Jesus Cristo só passaram a crer nele, Jesus, após a morte e a ressurreição do nosso Senhor. A maioria dos estudiosos entende que aqui se trata do irmão de Jesus,
porém o texto não diz. Então não existe uma resposta definitiva de quem é esse Judas, né? A única certeza que a gente tem é que não é Judas o traidor, mas pode ser qualquer um deles. Eu particularmente acho, vou repetir, eu acho, não tenho certeza, que é o irmão de Cristo, mas a gente não pode ter a certeza definitiva, né? Mas vamos à pergunta. Aparentemente houve uma guerra no mundo dos espíritos, ou seja, entre um arcanjo chamado Miguel e Satanás. A gente precisa entender que a Bíblia deixa claro que a luta entre o bem e o mal não se limita àquilo que nós vemos aqui neste mundo. É óbvio que neste mundo a luta do bem contra o mal é violenta, mas ela vai muito mais além. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Mas contra as hostes espirituais da maldade no ambiente celeste. Então, a área do conflito entre o bem e o mal é o universo. Nós não vemos o tamanho desta guerra. É verdade que a vitória, nós não temos nenhuma dúvida que é de Deus e dos seus filhos, mas a guerra espiritual é real e, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos. Por isso, a gente tem que entender que quem está do lado de Cristo sempre passará por lutas terríveis. O inimigo jamais nos deixará em paz. Isso é claro. Entretanto, nós sabemos da vitória daqueles que estão com Cristo. A Bíblia também deixa isso muito claro. Isso significa que, como cristãos, nós somos chamados para a paz, porém, também somos chamados para a guerra. O texto de Deuteronômio 34, verso 6, vou repetir, Deuteronômio 34, verso 6, diz que foi Deus quem enterrou Moisés. Por que é que ele mesmo fez isso? Para que ninguém soubesse onde estava enterrado o corpo de Moisés. Por quê? Ora, a Bíblia é claríssima em dizer que Deus odeia, e não apenas odeia, mas pune a idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma ou pode tomar o lugar de Deus. Então, quando você faz prece, oração, pedido a qualquer coisa que não seja Deus, isso é idolatria, mesmo que seja uma imagem. E Deus odeia e pune isso. E Satanás é astuto, sagaz, manipulador. E ele quis saber do arcanjo Miguel onde estava o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel era uma espécie assim de, vamos usar uma linguagem bem nossa de hoje, né? Era uma espécie de comandante em chefe das forças armadas do exército celestial. Não sabemos se ele conhecia onde estava enterrado o corpo de Moisés. O fato é que Satanás achou que ele sabia e quis saber onde estava o corpo de Moisés. Mas a pergunta é, por que ele queria o corpo de Moisés? Ora, todos nós que estudamos a Bíblia sabemos o porquê. Sabemos, por exemplo, hoje, que os grandes astros da TV, do cinema e da música mortos são praticamente visitados todos os dias em algum tipo de peregrinação idolátrica. Imagine Moisés, o grande legislador de Israel, aquele que comandou Israel pelo deserto e tornou Israel uma grande nação. Se os judeus e a humanidade soubesse o lugar em que estava enterrado Moisés,
não tenham nenhuma dúvida. Lá seria um local de peregrinação, de idolatria de Moisés, um homem muito fantástico, mas tão humano quanto todos nós. Na certa, seu túmulo seria um lugar de visitação idolátrica permanente. O alto daquele monte ali em Moabe seria uma espécie de Meca dos judeus. O arcanjo Miguel não se atreveu a fazer contra o diabo uma acusação severa. E qual o significado disso? Não poderia ser medo no sentido de covardia. Jamais um anjo teria medo. Não podemos supor que esse tipo de medo possa ter exercido influência sobre um arcanjo, não. Não era isso de modo algum, mas era o medo de assumir para si o que propriamente pertencia a Deus. Deus que havia enterrado. Era o medo de fazer o que era indecoroso. Era a decisão de não perder o autodomínio. E é por isso que ele diz: ora, Satanás, que o Senhor te repreenda. A retribuição pertence a Deus. A Bíblia diz: minha é a vingança, disse Deus. E devemos esperar, então, o tempo de Deus. A gente precisa entender o seguinte: o livro de Judas foi escrito para estimular a fé da igreja primitiva, alertando contra os gnósticos. Se você ver o verso 4, ele diz assim: porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Essa carta foi escrita exatamente para estimular a fé da igreja primitiva, alertando aquilo que os gnósticos estavam fazendo. Os gnósticos estavam ensinando contra os anjos e contra Deus. Judas vai usar a luta de Miguel com Satanás para ilustrar que não deviam lutar, não deviam brigar contra os gnósticos, e sim ignorá-los completamente, assim como ele fez com o arcanjo Miguel. Aliás, assim como o arcanjo Miguel fez com Satanás na disputa sobre o corpo de Moisés. Só Deus tem o poder de punir, de justiçar com rigor aqueles que lutam contra a verdade, contra Deus, contra a sã doutrina. Que o Senhor te repreenda, disse o arcanjo Miguel. Miguel, em sua maneira de responder ao diabo, expressou uma confiança real em Deus. Ele sabia que Deus traria um julgamento justo e estava inteiramente disposto a ser submisso à vontade de Deus. Ele estava contente com o julgamento de Deus. Oh, se também estivéssemos contentes, se estivéssemos submissos a Deus, mostrando grande confiança na obra de Deus e na justiça de Deus, tanto na esfera espiritual do julgamento, quanto na esfera material do cuidado que Deus tem nesta vida com os seus filhos. Queridos, Deus está em seu trono e Ele conhece cada lágrima, cada mágoa e cada necessidade dos seus servos. Isso faz parte da nossa fé. Entendamos isso. Entregue sua vida, suas dificuldades, tudo nas mãos de Deus. Deixe que o Senhor tome conta. Basta que você apenas faça como o arcanjo. Deixe por conta de Deus e entregue sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe.
chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Agora é o nosso momento de oração. Se você puder fechar o olho para se concentrar, pensar em Deus, fique à vontade. Mas antes eu quero, acho que todo mundo já sabe, né? Mas a gente tem orado pelo Carlinhos da Canguera aqui e aprove a Deus levá-lo para a eternidade e ele faleceu, mas pedimos que a família seja consolada. Nós vamos orar então agora, tá bom? Pai Santo, Deus eterno e soberano, a Ti louvor, honra, glória, adoração. Quero Te agradecer, Pai, pela vida de cada ouvinte que tem estado conosco nestes dias. E ao mesmo tempo, rogar pela vida deles, que cada um possa ter saúde, possa ter alegria, paz no seu coração e principalmente ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quero também agora pedir o teu consolo para a família do Carlinhos. Nada mais podemos fazer por ele a não ser agradecer pela vida que ele teve aqui na terra e interceder pelos seus familiares, para que todos tenham o consolo que vem de Ti. Pai, muito obrigado. Peço que Tu estejas abençoando também toda a cidade que nestes dias tem estado na Tua presença, os nossos ouvintes, os nossos amigos. Agradeço também pela rádio, pelo seu Antônio, que as Tuas bênçãos recaiam sobre a vida dele. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos dar Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. E mais ninguém. A Deus
termina aqui o programa Um Pouco de Sol. 1 hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.